O que se fazia presente no coração e da mente de todo o povo era a lei. Mas agora em Cristo Jesus, o Senhor se faz presente por meio do seu Espírito. Então, você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você tem o que a palavra de Deus diz que você tem. E você pode o que a palavra. Precisamos ter e viver uma verdade, uma mensagem verdadeira, daquela que o Senhor deixou registrada na. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para transmitir uma palavra do Senhor, do coração do Pai ao teu coração. E eu queria conversar com você hoje um assunto que, na verdade, ontem eu estive conversando com um amado, nós tivemos uma reunião e nós conversamos sobre o poder da aliança. E eu queria conversar um pouquinho sobre esse assunto com você. Sempre que nós falamos em aliança, alguns entendem o termo aliança como simplesmente um senso de obrigação e responsabilidade. Mas quando este termo ele foi plantado na Bíblia pelas primeiras vezes, foi sempre tratando da segurança do povo de Deus. Sempre que Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo, Deus fazia isso para que o povo viesse estar seguro, protegido, guardado em Deus. Então, a aliança ela é um benefício para aquele que a recebe. No nosso caso, de nós para com Deus, então é um termo de compromisso de Deus conosco, dele cuidar, dele proteger, porque todas as vezes que o povo de Deus desonrava Deus, desobedecia a Deus ou andava por caminhos que Deus não havia planejado para o povo, então o povo rompia com uma aliança, quebrava uma aliança e o Senhor estabelecia uma nova aliança para que o povo viesse a andar novamente nesse lugar de cuidado e proteção, neste lugar de provisão. Aí o povo, mais uma vez, desobedecia a Deus, não andava naquele lugar que o Senhor havia pré-estabelecido para que o povo andasse na bênção. Então o Senhor Deus, ele vinha mais uma vez e renovava a aliança com esse povo, para que esse povo mais uma vez andasse nesse lugar de cuidado, de provisão de Deus. Então, nós olhamos para a Bíblia, e se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver pelo menos 7 alianças que Deus fez com o povo de Israel, para que o povo andasse nesse lugar de cuidado de Deus, nesse lugar de proteção de Deus, nesse lugar onde o povo recebesse mais de Deus. E eu queria então conversar um pouquinho com você sobre isso, porque a última aliança que Deus ele estabeleceu para o povo de Deus e para aqueles que creem foi a aliança feita agora em Cristo Jesus. Por isso que o Senhor, no dia da ceia, com os discípulos, disse, ele pega o cálice da ceia e diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, esta é a aliança derradeira. Esta é a aliança que agora vai envolver o povo de Israel, mas também todo aquele que vier a crer no nome de Jesus. Então, qual o grande problema do povo de Deus hoje, de um modo geral, envolvendo o povo escolhido e o povo que foi enxertado, eu e você, né? O povo de Israel e nós que fomos enxertados. Qual o grande problema desta aliança? O grande problema é nós não conhecermos, primeiro, o benefício dessa aliança. Então, quando eu não reconheço o benefício que eu tenho por meio desta aliança, eu deixo de desfrutar aquilo que o Senhor estabeleceu para mim desde a eternidade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo aí, se for possível, no livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Nós vamos falar da marca principal desta aliança, a principal marca da aliança para o benefício do povo de Deus. Romanos capítulo 1 diz assim, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. E vós, igualmente,
estai entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse texto, Paulo parece estar tentando refrescar a memória daqueles que estão ouvindo ele a respeito do benefício dessa aliança. Mas, pastor, ele não está falando de aliança aí, mas ele está fazendo menção a uma aliança. Aonde que está? No versículo 2, a palavra do Senhor diz assim, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Pela primeira vez no Novo Testamento, esta palavra é encontrada Sagradas Escrituras. Quando nós pegamos do original, do grego, e nós olhamos esse original e nós vemos que lá, a primeira vez que é mencionada as Sagradas Escrituras do Novo Testamento é aqui, no texto de Romanos. E quando esse texto ele é mencionado, Sagradas Escrituras, ele está fazendo menção àquilo que estava registrado no Antigo Testamento. E eu quero ler rapidinho com você o texto de Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 em diante, diz assim, Jeremias 31, 31. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com os seus antepassados quando tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu marido divino deles, assevera Yahvé, o Senhor. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passado aqueles dias, afirma o Senhor. Olha o termo da aliança. Registrarei o conteúdo da minha lei na mente deles e as escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, nos seus corações. Assim serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, qual a aliança que o Senhor estabelece com o povo neste momento da história, onde Paulo está mencionando o que foi mencionado nas Sagradas Escrituras anteriormente? É que as pessoas dali para frente teriam gravado na sua mente e no mais íntimo do seu ser, no seu coração, que de fato o Senhor Deus é o Deus dele e não há outro Deus. Veja bem, o Senhor está nos fazendo lembrar disso hoje, quando você entregou a sua vida para Jesus, quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Uma verdade que foi registrada no Antigo Testamento passou a ser uma verdade na sua vida, porque nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós fizemos uma aliança com esse Deus. E o fato de ter feito uma aliança com esse Deus, nós gozamos do benefício, nós desfrutamos do benefício de termos este Deus gravado na nossa mente e no nosso coração, e de uma forma toda especial, pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus não se fazia presente no coração e na mente de todo o povo. O que se fazia presente no coração e na mente de todo o povo era a lei. Mas agora em Cristo Jesus, o Senhor se faz presente por meio do seu Espírito na nossa mente e no nosso coração. E quando eu entendo isso, quando eu entendo o benefício de ter esse Deus habitando no meu coração, quando eu entendo o benefício de ter esse Deus habitando na minha alma, na minha mente, fazendo com que eu ande por lugares aonde Ele já pré-estabeleceu para que eu andasse nele, aonde eu venha desfrutar de um casamento, aonde eu venha desfrutar de filhos, de uma família, aonde somente aqueles que têm a presença desse Deus marcada no seu coração pela presença do Espírito Santo de Deus podem desfrutar das promessas que o Senhor estabeleceu por meio dessa aliança que ele disse lá em Jeremias, que ele iria estabelecer com o povo dali em diante. Esta aliança, ela está disponível para você. Esta aliança está disponível para mim. Esta aliança está disponível para todo aquele que crê. Esta aliança é para que você e eu tenhamos segurança em um Deus que é fiel. Para que eu e você, em meio de dias tão confusos, em meio de dias com tantas fake news, nós possamos ter e viver uma verdade, uma mensagem verdadeira daquela que o Senhor deixou registrada nas Sagradas Escrituras para mim e para você, para que nós vivêssemos ela. Não simplesmente para que nós viéssemos ter uma informação,
mas para que nós tenhamos uma informação e por meio dessa informação, trazendo vida por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós, venha a ser uma verdade na nossa vida. Por quê? Porque quando eu leio a palavra de Deus, a palavra de Deus ela entra no meu psique, na minha alma. E pelo mover do Santo Espírito de Deus que está no meu coração, eu começo então a desfrutar dos benefícios que o Senhor prometeu para mim por meio da palavra dele. Então veja bem, Deus chama você, Deus chama a mim, a nós vivermos as verdades do Evangelho. Deus chama o povo dele a desfrutarmos do benefício da aliança deste Deus que ele oferece para nós, para andarmos nele, por meio da presença dele em nós. Então eu não sei o que você tem vivido neste dia, eu não sei se você tem andado triste, angustiado, ou se você tem explodido de alegria pelas vitórias que você tem recebido. Nós precisamos trazer em qualquer condição sentimental ou emocional que nós estejamos vivendo, nós precisamos trazer a memória. Você precisa trazer a memória hoje. Eu tenho aliança com um Deus vivo que habita em mim. Eu tenho uma aliança com um Deus que por meio desta aliança ele gera segurança para a minha vida, ele gera benefício para a minha vida. Eu sirvo um Deus que eu tenho uma aliança com ele, onde a palavra dele se faz verdade na minha vida. E a palavra de Deus, ela é e faz aquilo que ela diz ser e fazer. Então, você é o que a palavra de Deus diz que você tem o que a palavra de Deus que você tem, e você pode o que a palavra de Deus que diz que você pode. Lembre-se disso. Lembre-se da aliança que você tem com Jesus. E se você ainda não fez uma aliança de vida com Jesus, eu queria que você deixasse um comentário na descrição desse vídeo, porque nós vamos entrar em contato com você. Nós queremos orar com você, para que hoje, o quanto antes, você possa entregar a sua vida para Jesus e desfrutar do benefício desta aliança, da proteção desta aliança, do cuidado desta aliança que Deus deixou liberado para você. Você tem acesso a esta aliança por meio do sangue de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa, todos os dias da sua vida, desfrutar do benefício da aliança que está disponível em Cristo Jesus para aqueles que creem no Filho unigênito do Pai, Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor.